Olá, está começando mais o Niso Comunidade. E no programa de hoje vamos falar com o vereador de Boituva e ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso, Rodrigo Calzeta Freire, e também com o diretor do jornal Folha de Boituva, ex-aluno da Uniso, Luiz Carlos Paes Vieira. Deixa eu começar com o nobre vereador, eleito, um dos mais jovens do Brasil e ex-aluno do curso de jornalismo. Rodrigo, como é que foi a questão política? Como é que a política entrou na sua vida e por que você se candidatou a vereador e na primeira tentativa já foi eleito? Bom, obrigado primeiramente pelo convite, professor Fernando Negrão, com quem eu tive aula aqui na Universidade de Sorocaba. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pela TV Com e ouvindo pela Rádio Cantate FM. Foi uma experiência legal, Fernando. Lógico que quando você se propõe a uma candidatura, você percorre alguns caminhos e normalmente a gente vê experiências que não tem resultado positivo na primeira vez. Nós tivemos como consequência a eleição nessa primeira disputa. Ela foi consequência de um trabalho muito grande que foi feito já há cerca de 2, 3 anos atrás, que não tinha uma pretensão de ter uma finalidade eleitoral, mas a gente já tinha uma atuação muito grande dentro da cidade de Boituva e até na nossa região aqui de Sorocaba. Trabalho especialmente voltado com jovens. Então, acho que assim, o resultado dessa eleição primeira, com certeza, foi oriundo desse trabalho inicial. Tanto que na nossa campanha eleitoral, que a gente teve no ano passado, uma das coisas que a gente sentiu que as pessoas falavam é que a gente tinha uma proposta diferente. Normalmente a gente tem eleições onde a maioria dos candidatos só aparece na época da eleição. E o nosso não, a gente já tinha um trabalho que era feito principalmente dentro das escolas há 2, 3 anos e a gente conseguiu essa eleição. Claro que o diferencial, acredito, inclusive no perfil de Boituva aí tem quase 80 anos de existência, nunca teve ninguém tão jovem vereador lá. Eu tomei posse com 22 anos de idade, fui eleito, tomei posse com 22 anos. Então, com certeza é um diferencial, não só em Boituva, em qualquer lugar você vê uma pessoa tão jovem assumir um cargo desse. Então não foi uma surpresa, a gente trabalhou muito para isso, a gente ralou, suou a camisa, né, Luiz Carlos, para conseguir esse resultado e chegamos até ele em 7 de outubro. O Luiz Carlos, que é bacharel em Direito, advogado, ele já foi secretário municipal de algumas cidades aqui da região, hoje atua lá em Boituva, ele sempre atuou também em Boituva, e nasceu essa amizade de vocês, acredito, ou pelo menos ela foi aumentada dentro da própria universidade, que vocês tiveram uma intimidade um pouco maior enquanto colegas de classe e, consequentemente, também algumas atividades que vocês fizeram em Boituva. Luiz, eu gostaria que você falasse como é que foi ter apostado, você com toda a sua experiência, no jovem colega para ser eleito e como é que foi esse trabalho que vocês desenvolveram para que ele tivesse êxito aí na campanha de vereador. Bom, é um prazer, Fernando, novamente estar com você, estar na Uniso. Eu que sou aluno ainda aqui da Uniso, estou no último semestre do curso de jornalismo. Foi uma união, como você bem falou, que ocorreu dentro do processo da comunicação, tá? Então, foi a união que surgiu, foi aqui que nós acabamos fidelizando isso. Eu acho que é uma decorrência de um trabalho que vem se desenvolvendo, eu só acredito no processo político com a participação dos jovens. São os jovens que têm o interesse, são os jovens que têm energia, são os jovens que têm a possibilidade de transformar esse país. Então, eu acho que a gente acabou agregando um pouco da minha experiência, exatamente com essa desenvoltura, com esse interesse, sobretudo com essa força de vontade do Rodrigo. Agora, como é que é hoje para você fazer essa militância sua profissional como diretor da Folha de Boituva e, de repente, fazer também um trabalho como assessoria de comunicação para que o Rodrigo fosse eleito? Bom, perfeito. Primeiro que eu não comungo daquela ideia que existe o Luiz Carlos profissional, Luiz Carlos pessoal, Luiz Carlos isso e aquilo. Mas a gente tem que ter bem presente, sobretudo na área da comunicação, e eu acho uma coisa assim fundamental no curso de jornalismo, é exatamente o aspecto ético, tá? Então, quando você trata, enquanto produto, a notícia é um zelo, você enquanto assessor, então, por exemplo, no Rodrigo, eu não estou trabalhando somente como um assessor de comunicação, mas sobretudo como um assessor parlamentar, aonde daí eu busco aquela minha primeira graduação, que é o direito, tá? A formatação constitucional de como as coisas devem ocorrer, tá? E depois um outro aspecto muito importante é como fazer com que esse trabalho chegue para as pessoas, tá? Não é uma crítica, até porque faz parte, é primo irmão do jornalismo, mas o marketing, ele tem que ser, antes de mais nada, passar a verdade para a pessoa, tá? Então, uma coisa que a gente buscou muito na campanha, a gente não tratou o Rodrigo como um produto, não era um homo que a gente queria trabalhar, muito pelo contrário. Existia um trabalho antes,
continuou existindo durante a campanha, e a semana mesmo, quando a gente recomeçou um projeto de educomunicação que a gente tem, que é o Lunos, a gente deixou bem claro, para aqueles que apostavam que a gente só fazia uma questão politiqueira, não, olha nós aqui outra vez, ou seja, continuamos o trabalho de base com a comunidade. Inclusive, Fernando, você citou aí a universidade, eu cheguei até a Uniso por uma indicação do Luiz Carlos, que já estava pensando em cursar o jornalismo, ele já tinha feito mestrado aqui, ele já era mestre quando eu comecei o meu curso, me trouxe para o vestibular e eu entrei aqui na Uniso. A gente teve uma participação marcante, a gente conduziu o processo de formação do centro acadêmico, onde você se recorda, eu acabei presidindo o centro acadêmico. Então, até para destacar essa influência, essa participação da Universidade de Sorocaba nesse caminho. Então, foi uma maturação que eu tive aqui no mandato de 1 ano enquanto centro acadêmico. Foi, inclusive, o último cargo que eu assumi assim, na liderança de alguma entidade estudantil, já tinha participado de Grêmio antes. Então, foi fundamental também essa experiência enquanto liderança estudantil aqui dentro, né, com todas as dificuldades, todas as coisas. Foi o primeiro trabalho que foi feito, inclusive, né, depois de muitos anos, que o Centro Acadêmico Cajor, que a gente chamou, fica inclusive o convite para quem está estudando, quem está chegando na Universidade de Sorocaba, que esteja assistindo a gente, para retomar esse trabalho, pode contar inclusive com nossa ajuda para reconduzir isso. Então foi fundamental também essa experiência, tanto a estudantil, né, na sala de aula, quanto a militante aqui dentro da Uniso para conseguir esse resultado lá em Boituva. Obviamente você não comunga daquela ideia de que o universitário ou o jovem, ele é alienado para a política, ele não quer saber de política, ele está nem aí com a política, ele dá descrédito total de que todo político não presta. Então você não comungou com isso, consequentemente começa um trabalho na sua carreira acadêmica desde o curso do ensino médio, quando você falou que teve uma liderança como num grêmio da sua escola, depois você chega na universidade insatisfeito porque não existe um centro acadêmico atuante, você se candidata e faz o centro acadêmico funcionar, e isso tudo fez com que você fomentasse então esse gosto pela política. Como é que é essa fórmula? Como é que é a dica para quem está nos acompanhando agora e, quem sabe, começando uma carreira independente do curso, quer seja comunicação, exatas ou biológicas, para que use da política para o bem? Eu acho que a palavra de ordem nessa sua pergunta é a vontade. Então você falou da alienação. Hoje a gente observa os jovens, num quesito geral, a gente tem uma dificuldade de mobilizar ele. O jovem, então, ele não está alienado às coisas que acontecem, mas ele está preocupado, especialmente, ele se ocupa basicamente, num geral, com o que está acontecendo na vida dele. E olhe lá. Então, assim, quando a gente fala num sentido amplo, assim, quando a gente vai falar de política, porque a gente pode falar, a política só tem corrupto, a política não funciona, mas as decisões estão acontecendo dentro da política. Independente hoje, assim, o modelo que está instalado, a gente tem poder legislativo, a gente tem poder executivo, a gente tem o poder judiciário. Esse é o sistema que existe hoje. Então, para você começar, de repente, se você achar que deva mudar, você tem que entrar, você tem que participar. Então, uma dificuldade que a gente tem muito grande é de mobilizar os jovens. Os jovens, eles hoje, a gente percebe que eles não estão engajados em causas. Há 20, 30 anos, você sabe bem que houve um engajamento maior no campo político. E por que a gente fala no campo político? Porque é lá que acontecem as decisões. É na Câmara de Vereadores, é na sala do prefeito. E a gente vê que a sociedade, no geral, não é uma coisa com o jovem, é com a sociedade geral. Eles estão alheios ao que está acontecendo, eles não estão interessados. Por quê? Por causa desse senso que foi criado, que a política não está nos levando a lugar nenhum. Então, o primeiro ponto, eu acho que é você ter dentro de si, você querer ter a condução do seu próprio destino. Na hora que você faz isso, você começa a pegar uma experiência que você fala, não, eu posso participar dessa construção coletiva. Porque você pega o Poder Legislativo, na Câmara de Boituva, por exemplo, são 13 vereadores. Então não tem um poder de decisão lá dentro, é um poder colegiado, é um poder delegado a vários, onde você participa numa construção. Então você vai, toma a frente, você desencadeia uma liderança e o trabalho principal disso é você fazer um trabalho participativo, que é aí que a gente vai chegar no incentivo. Então, por exemplo, a gente tem um projeto, a gente já até fala com mais detalhe durante a entrevista, que ele mobiliza os jovens. Então você pega lá em Boituva, a gente fundou há mais ou menos 1 ano e meio, está fazendo o Fórum Municipal de Juventude. Trabalha ali esse projeto, que é o nosso projeto com jovens nas escolas, onde a gente começou a fazer reuniões mensais e inserir o jovem na política. Inclusive, todas as reuniões foram dentro da Câmara de Vereadores. 1 ano e meio antes de começar o processo de eleição, inclusive. Então, a gente trouxe os jovens para dentro, mobilizou eles e a gente desenvolveu um gosto. Aí eles começaram a pensar, especialmente lá em Boituva, opa, a gente pode participar disso aqui, a gente pode desenvolver uma política junto. Então, acho que o principal é isso, você tentar fomentar. Então, o jovem, assim, ele não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Você pode ver o próprio advento das mídias sociais. Tudo que acontece, os jovens estão focados no que está acontecendo lá. O problema, assim, a questão é, o que está sendo feito?
Então a gente tem o Facebook, o Twitter, o Google+, todas as redes. O que você, jovem, está fazendo com esse poder que você tem das mídias sociais, por exemplo, e o da sua vida? Então, acho que a grande questão é mobilização. Com o Centro Acadêmico aqui, a gente desenvolveu uma forma para mobilizar, para envolver, da mesma forma lá em Boituva, com essa participação política. Luiz, você como mestre em comunicação, o Rodrigo ele comentou das redes sociais. A rede social hoje, ela é um fomentador, ela é um facilitador, ela é um fórum de discussão, e esse fórum de discussão é positivo ou negativo? Eu já participei de algumas discussões pelo Face, que elas chegam num ponto que elas começam a incomodar, porque o seu ponto de vista não é mais respeitado, porque um ponto de vista de alguém se intitula superior ao seu. Há alguns momentos em que se parte literalmente para a ignorância dos comentários que são feitos quando você quer discutir alguma coisa mais séria. O que você acha do Facebook? Ele é uma ferramenta que deve ser usada para alguns assuntos mais sérios e contundentes, ou deve ser colocada só as abobrinhas, compartilhar fotografias de passarinho, fotografia de flores e outros assuntos banais, qualquer assim no Facebook? Bom, Fernando, eu acho que como qualquer instrumento, ele em si, ele não carrega nada, nem positivo nem negativo, tá? Eu acredito que é a utilização que a pessoa dá. Eu comecei no Facebook bem antes do Rodrigo, né? Eu acredito que foi algo em torno de 8 meses a 1 ano, quando eu comecei a observar uma tendência de amigos fora do país, né? Existia o Orkut, hoje a gente percebe que o Orkut parece que é uma lenda, parece que existiu, ninguém sabe direito o que foi o Orkut. Então, hoje eu uso o Facebook para várias situações. Então, por exemplo, profissionalmente, hoje basicamente eu não uso o e-mail. No Facebook é uma facilidade de você transmitir informações, trazer informações. Segundo, você tem a possibilidade, tá, de pautar as pessoas em determinados assuntos. Terceiro, eu acredito nele, o Facebook, como um instrumento onde você amplia os seus braços para levar aquilo que você acredita para as pessoas. Então ele também acaba sendo algo de extrema valia dentro da política, a grande política, não a questão partidária, para que você desenvolva o debate de ideias. Quarto, existe uma possibilidade muito grande, mas isso não é só do Facebook, em qualquer espaço, onde você vê aquela situação rasteira. A pessoa não tem um repertório intelectual, a pessoa não tem um arcabouço de princípios morais, então nunca ele vai dar aquilo que ele não tem, tá? E eu costumo dizer o seguinte, eu comentava antes com você, quando uma pessoa quis demonstrar aquilo que talvez ela acredite que seja, que ela estava falando assim de autores da esquerda, da pseudo-esquerda, e eu falei, olha, se você acha que eu vou ficar discutindo aqui na internet, aqui no Facebook, sobre Marx ou qualquer outro, eu prefiro ficar Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. E por ali eu terminei a discussão, porque quando um não quer, dois não brigam. Tá? Então, eu já vi até uma situação faz pouco tempo, numa campanha, agora na campanha política mesmo, onde duas mulheres começaram a discutir. Era a ex e a atual esposa de um candidato a vereador. E eu não acreditava, aquilo era tão bizarro, elas chegaram a tratar de minúcias do casamento delas no Facebook. Mas se você lembrar aí há 1 ano, 2, a gente viu uma situação de um empresário de Sorocaba também que estava discutindo no Fantástico quem era, o que não era, o que fazia ou deixava de fazer. O ser humano, ele é capaz das coisas mais elevadas e também das coisas mais tacanhas. Então eu acredito no Facebook, tá, como um grande instrumento e para isso que eu uso. Eu quero aproveitar um gancho daquilo que você havia falado da juventude de ser alienada. E eu tive a oportunidade de participar quando lá atrás da campanha das diretas. Há muitos anos isso. Há muitos anos, né? Eu vou usar do Silvio Santos. Papai, né, que passou pela experiência, ele me repassou a experiência. A gente estava no Diário de Sorocaba na época e a gente morria de medo do tático móvel, né? Quando passava o tático móvel, era veraneio. Bom, hoje eu observo o seguinte, para a juventude existe hoje um agente facilitador. Hoje ele tem a possibilidade de ir no Facebook e ele chamar até mesmo o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, de calhorda, de uma série de coisas. Antes a gente mal podia falar alguma coisa para o pai da gente. Então não existe a necessidade, por isso que o jovem não demonstra. Só que o que acaba acontecendo, o jovem, seja ele na década de 60, 70 ou agora, em pleno século XXI, antes de um projeto de sociedade, ele tem uma necessidade de um projeto pessoal. Então ele está procurando estabilizar. Então você pega o jovem que está no ensino médio, o jovem que está na faculdade, ele está buscando o caminho dele. Então a gente não pode exigir mais do que ele tem possibilidade. Então o que acaba acontecendo? Ele tem um motor de Ferrari, mas ainda ele não tem o discernimento de um motorista de Ferrari.
Então, cabe àquele que tem mais ter a possibilidade de dar o direcionamento. Dá muito mais de direcionamento, dá as possibilidades para que ele, por ele, decida. Então, é uma coisa assim que normalmente na convivência com o Rodrigo, eu falo, Rodrigo, tem isso, isso e aquilo. E por onde eu sigo? Por onde o seu discernimento indicar. Porque o caminho é seu, cada um vai fazer o seu caminho. Então eu não acredito, isso para mim é uma balela quando fala que o jovem é alienado. Não, ele pode estar ali silencioso, mas toda vez que ele se sente constrangido num direito dele, constrangido numa possibilidade dele, ele se faz presente. Se a gente lembrar há 20 e poucos anos atrás, quando teve aquele doido do Collor, que hoje ainda continua senador, mas que ele pediu para a juventude ir para a rua, tudo mais, o pessoal foi, mas não com o verde e amarelo que ele pediu, mas sim com o negro do luto, que foi ali a manifestação dos caras pintados. Tudo bem que tem muitos que pintaram a cara com uma maquiagem diferente, estão hoje de novo na política, mas a gente continua sempre renovando os quadros. Agora, enquanto assessor, você aponta o caminho para o Rodrigo, como você disse, e aí o Rodrigo faz, através do discernimento dele, dessa experiência de vida e do ímpeto pessoal, ele consegue ter algumas alternativas, ou, enquanto assessor, você impõe para ele e fala, olha, vá por aqui, faça assim, depois eu passo para o Rodrigo para ele responder. Enquanto assessor, vamos lá. Bom, a gente pode fazer um link com aquela outra pergunta que você havia falado. Você é assessor de imprensa, você é assessor de comunicação, você é dono de um jornal, como que você faz? Bom, você tem que ter um arcabouço interno muito importante de quem é você, para que você não intimide, para que você não constranja e, sobretudo, não influencie o outro. Então, o que acaba acontecendo nessa convivência com o Rodrigo? Até, inclusive, para os outros vereadores, acaba criando assim, uma situação assim, que acaba falando, não, mas tem o 14º vereador. Eu falei, não, se eu fosse candidato, teria sido candidato a prefeito, o vereador foi o Rodrigo. O que acaba acontecendo com a experiência que a gente acaba tendo, a gente chega e discute muito, debate muito, tá? Então quem está perto assim, até se assusta. Só que na hora da decisão eu sempre falo, Rodrigo, quem é o vereador é você. É você que vai construir a história, é você que vai fazer a votação, é você que vai puxar o debate. Então ele tem que ter esse discernimento. E eu costumo dizer o seguinte, faça a lição de casa para não passar vergonha lá fora. Então, estude bastante, então é um projeto de lei, tenha uma estrutura enquanto doutrina mesmo, quem já falou sobre esse assunto antes. Mas na hora não é o Luiz Carlos que vai estar lá, não é aquele que pseudamente entende um pouquinho mais, porque ninguém sabe mais do que o outro. A gente só pode ter mais anos registrado perante um cartório, mediante uma certidão de nascimento. Mas lá, quem está fazendo a história é o Rodrigo. Então, ele pode ter um assessor, que hoje eu estou aqui, amanhã pode ser um outro. Mas ele tem essa possibilidade. Então, naturalmente, dele vai ser exigido mais. Quem tem mais, dá mais. Então, você imagina, para alguém pode falar, pô, é um moleque de 22 anos. Não, se entrou no ringue, não tem essa. Se entrou no ringue, você tem que estar preparado, tal como qualquer outra pessoa. Daqui a pouco o Rodrigo responde, fala um pouco dessa relação de amizade e hoje uma relação profissional também com o assessor, como é que ele usa dessa informação para que ele use do discernimento da experiência de um assessor mais velho e também da vontade própria que ele tem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí.